Nos 3 capítulos do livro de Abacuque, vemos um diálogo profundo e sincero entre o profeta e Deus. Abacuque expressa suas preocupações sobre a injustiça prevalente em Judá e questiona a forma como Deus escolhe lidar com o pecado do povo. O livro termina com uma oração de fé e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. O livro começa com a queixa de Abacuque. Ele pergunta a Deus por que permite que a injustiça, a violência e a opressão prevaleçam em Judá. Abacuque clama por socorro, mas sente que Deus não está ouvindo ou agindo para corrigir o mal. Ele lamenta que a lei de Deus esteja sendo ignorada e que a justiça seja distorcida. Os ímpios cercam os justos e a justiça está pervertida. Versículos 5 a 11. Deus responde a Abacuque, dizendo que está prestes a fazer algo tão surpreendente que o profeta não acreditaria, mesmo se lhe fosse contado. Deus revela que está levantando os caldeus, um povo cruel e impetuoso, para invadir e conquistar Judá. Os caldeus são descritos como uma nação feroz, que avança rapidamente, devastando tudo em seu caminho. Eles são arrogantes e acreditam sua força aos seus próprios deuses. Versículos 12 a 17. Abacuque, perplexo com a resposta de Deus, faz uma segunda queixa. Ele reconhece que Deus é eterno, santo e justo, e questiona como um Deus tão puro pode usar uma nação tão ímpia como os caldeus para julgar Judá. Ele se pergunta como Deus pode permanecer em silêncio enquanto os ímpios devoram os mais justos do que eles. Abacuque compara os caldeus a pescadores que capturam os povos como peixes e depois adoram suas redes como se fossem suas divindades, enquanto continuam a viver em luxo e prosperidade. Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4. Abacuque decide esperar pela resposta de Deus em uma torre de vigia, simbolizando sua expectativa e prontidão para ouvir o que Deus tem a dizer. Deus responde a Abacuque instruindo-o a escrever a visão em tábuas, de forma que ela possa ser facilmente lida e compreendida. Deus assegura que a visão se cumprirá no tempo certo e que ele deve esperar por isso, pois certamente virá. O Senhor destaca a diferença entre o arrogante, cujo espírito não é reto, e o justo, que viverá pela fé. Versículos 5 a 20. Deus descreve o julgamento que virá sobre os caldeus. Ele denuncia a arrogância e a ganância dos babilônios, que acumulam riquezas e conquistas por meio da violência e da opressão. Deus anuncia 5 ais contra eles. O ai sobre aqueles que enriquecem por meio da extorsão. O ai sobre aqueles que constroem suas cidades com violência e injustiça. O ai sobre aqueles que fazem com que outros bebam da taça de sua ira, para depois zombarem deles. O ai sobre aqueles que se voltam para ídolos sem vida, buscando neles orientação. Deus lembra a Abacuque que, apesar da maldade dos caldeus, o Senhor está em seu santo templo, e toda a terra deve estar em silêncio diante dele. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 2. O 3º capítulo é uma oração poética de Abacuque, onde ele expressa sua reverência e temor diante das ações de Deus. Ele pede a Deus que, em meio à sua ira, se lembre da misericórdia. Abacuque reconhece que ouviu falar dos feitos maravilhosos de Deus no passado e clama para que Deus renove suas obras nos dias presentes. Versículos 3 a 15. Abacuque descreve uma teofania, ou uma aparição majestosa de Deus, onde ele vem em glória para julgar a terra. Deus é retratado como vindo de Temã e do Monte Parã, com sua glória cobrindo os céus e a terra cheia do seu louvor. Abacuque descreve como Deus, com seu poder, faz a terra tremer, os montes derreterem e as nações se agitarem. Deus marcha pela terra com indignação, pisoteando as nações em sua ira.
Ele use a criação como seus instrumentos de julgamento, dividindo rios, furando a cabeça dos ímpios e salvando o seu povo. Versículos 16 a 19. Abacuque termina sua oração expressando sua profunda emoção e fé. Ele treme ao pensar no dia do sofrimento que está por vir, mas decide esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, que o produto da oliveira falhe, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam exterminadas e que não haja gado nos currais, ainda assim Abacuque se alegrará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação. Ele conclui afirmando que o Senhor Deus é sua força e que ele o fará andar em lugares altos, como os pés de uma corça. Esses 3 capítulos de Abacuque nos ensinam sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Abacuque passa de uma posição de dúvida e questionamento para uma de fé e confiança inabaláveis em Deus. Ele reconhece que, apesar das circunstâncias difíceis, Deus é soberano e digno de toda confiança. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 1 a 3 de Abacuque. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!